ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Vivendo nos propósitos de Deus. A palavra de hoje está em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, e cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos israelitas. Você já deve saber sobre quem nós estamos falando. Sobre ele mesmo, Sansão. Um dos juízes mais controversos, talvez, que houve em todo esse período de juízo, aí algumas centenas de anos. Quando veio essa palavra do Senhor para aquela família, já disse que logo de cara que ele seria um jovem nazireu, e nazireu, aquele voto de nazireado significava algumas coisas. Por exemplo, não tomar vinho, bebida forte, não cortar o seu cabelo, que era um sinal externo do voto de nazireado. Era um voto de santidade e purificação, não tocar em mortos, ou seja, era algo externo que ele fazia de um voto de consagração pessoal. Sansão nasce e ele começa bem. Ele realmente começa como um jovem de Deus, e ele era um jovem ali esbelto, que todo mundo já olhava e já via que realmente ele era alguém diferenciado, e ele começa realmente a livrar o povo de Israel dos filisteus, mas em vez de permanecer no propósito para o qual ele foi chamado, ele começou a se desviar de pouquinho em pouquinho. Primeiro ele se relaciona com uma mulher, depois ele vai cada vez se desviando mais, até que chega um momento em que ele conhece Dalila, e Dalila era do povo do qual ele deveria livrar Israel, e não deveria se misturar com aquele povo. Os filisteus sempre foram um povo inimigo de Israel, sempre. Na época de Davi, na época de Saul, enfim, sempre.
E Sansão ele foi levantado por Deus para livrar Israel, não para se unir com aquele povo. Ou seja, em vez de viver no propósito de Deus, Sansão começou a se desviar de pouquinho em pouquinho. A Bíblia diz, e eu gosto muito desse salmo, como diz que um abismo chama um outro abismo. Quanto mais a pessoa chega perto de cair, ela vai cair. E tem muita gente que vai vivendo igual o Sansão, vai vivendo ali no limite. É uma pessoa que diz que é de Deus e tem ali um casamento e que não quer trair a sua esposa, o seu cônjuge, mas dá uma carona e fica ali sozinho com outra pessoa. Vai vivendo no limite até que chegar no momento, cai. Quem vive na beirinha sempre cai. Sansão viveu na beirinha. Ele achou que poderia ser aquele juiz que Deus levantou ele para ser e ao mesmo tempo andar ali flertando com a aparência do mal sem ter consequência nenhuma. E teve consequências e consequências desastrosas. Sansão brincou com o perigo e brincou feio. Aqui no capítulo 16, assim que a gente pulando agora, dando um salto já para quase o final da história, ele permite que Dalila enrede ali o seu coração, e em determinado momento ele conta o segredo do seu nazireado, ele permite que Dalila corte os seus cabelos, e aquilo ali, não é que a força de Sansão estava nos cabelos, não, mas os seus cabelos longos eram uma forma externa de demonstrar o que o seu coração tinha, aquele voto de nazireado, e quando ele permite cortar aquele sinal externo, é porque ele já tinha chegado ao fundo do poço. E quando o seu cabelo é cortado e ele perde a força, a Bíblia diz aqui no capítulo 16, a partir do versículo 20, que o Espírito de Deus se retira de Sansão. Algum tempo antes, o Espírito de Deus tomou a vida de Sansão de uma tal forma que ele sozinho derrotou um exército inteiro de filisteus com uma queixada de burro. Nem com uma espada, era uma queixada de burro. Ele sozinho matou milhares de pessoas, de tamanha força sobrenatural que ele tinha. Mas agora o Espírito de Deus se retira de Sansão. Ele é levado prisioneiro e tragédia e só buraco abaixo. Ele é cego e eles pegam os olhos, furam, os olhos de Sansão. Ele vira motivo de escárnio e começam a zombar dele, colocam ele para empurrar o moinho e só tragédia na vida de Sansão. Ele precisou de bastante tempo, talvez para refletir, e foi tirada a visão e talvez nesse momento ele comece a pensar, lembrar qual foi o propósito de Deus para a vida dele. E o final da história, trágico, triste, mas ao mesmo tempo feliz por ele ter relembrado aquilo que Deus o chamou para fazer. A Bíblia conta que no final da sua vida ele pede para um jovem colocá-lo entre duas colunas de um templo lá, de um lugar onde estavam os filisteus, e ele com aquela força sobrenatural que ele pede que o Senhor o dê mais uma vez, ele empurra aquelas colunas e todo aquele lugar vai ao chão com a morte de milhares e milhares de filisteus, aquele povo inimigo do povo de Deus. Precisava ter sido dessa forma? Nunca saberemos a resposta. O fato é que no meio do caminho, Sansão se perdeu do caminho que Deus tinha para ele, do propósito que Deus tinha para ele. E a sua vida foi só tragédia. No final, ele lembra do seu propósito, faz aquilo que Deus o chamou para ser, mas ao mesmo tempo perde a sua vida, morre junto com os filisteus. Trazendo e aplicando para nós não precisamos chegar ao fundo do poço para vivermos os projetos e os propósitos de Deus para nós. Não espere tragédias acontecer na sua vida para você ser lembrado daquilo que Deus te chamou para fazer. Faça hoje o que Deus te chamou para fazer. Você já sabe o que Deus espera de você, então não espere os dias maus. Venha para o Senhor no amor, não espere a dor. Não faça nesse aspecto como Sansão. Viva no centro da vontade de Deus e você terá a melhor vida, a vida mais feliz que alguém pode ter. Que Deus te abençoe, compartilhe com seus amigos essa mensagem. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Não esquecem de nos seguir nas redes sociais, fazer o seu comentário, compartilhar o nosso programa. Obrigado por você que já nos segue, obrigado por você que nos assiste. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que temos vivido, obrigado por esta semana que passou, obrigado, Senhor Deus, pelas mensagens, pelos louvores, que em nome de Jesus possa ter alcançado essas vidas que estão nos assistindo. Obrigado pela minha vida, do pastor, obrigado pela vida da equipe, Senhor Deus, que trabalha atrás das câmeras. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer. Pai, obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa.